Olá, pessoal! Bem-vindos de volta ao nosso cantinho aconchegante para mais uma viagem noturna pelo desconhecido. Hoje à noite vamos mergulhar nas profundezas, não para encontrar monstros assustadores, mas para nos encantar com criaturas que são tão belas quanto perigosas: as sereias e tritões. Esqueça a pequena sereia de contos de fadas. As versões medievais eram bem menos amigáveis e muito mais sedutoras e perigosas. Imagine o seguinte: você está navegando em águas calmas, a lua cheia iluminando o mar, e de repente ouve um canto que faz seu coração disparar. É doce, melodioso, mas estranhamente hipnotizante. É a melodia que pode levar a Perdical. Antes de nos deixarmos levar pelas ondas da lenda, por favor, tire um segundo para curtir este vídeo e se inscrever no canal, se ainda não o fez. Isso ajuda muito o canal a crescer e me mostra que você gosta dessas jornadas noturnas. E não se esqueça de me contar nos comentários de onde você está assistindo e a hora local. É incrível ver como essas histórias chegam a tantos lugares. Agora diminua as luzes, talvez acenda uma vela aromática, e vamos nos acomodar para a história desta noite. Você está lá, sentindo a brisa salgada no rosto, e seus olhos são atraídos para a superfície cintilante da água. Sereias, com suas vozes hipnotizantes e beleza etérea, eram as pop stars da mitologia marinha, aparecendo com frequência nos mapas medievais como um aviso sedutor e mortal. Elas atraíam marinheiros para a perdição, fazendo com que seus navios se chocassem contra rochas ou se perdessem em águas traiçoeiras. Não eram apenas seres bonitos, eram símbolos do perigo da tentação, das armadilhas que se escondiam sob a superfície da beleza. Pense nisso como o equivalente medieval do clique aqui para saber mais, que leva a um site cheio de vírus irresistível. Mass Mortal. Historiadores ainda debatem se os avistamentos de sereias eram resultado de delírios de marinheiros exaustos, confusão com mamíferos marinhos como peixes-boi ou dugongos, ou se eram puramente criações da imaginação humana para explicar vozes estranhas no mar ou o desaparecimento de embarcações. Um fato histórico amplamente conhecido é que a figura da sereia tem raízes em mitologias muito mais antigas. As sereias da mitologia grega, por exemplo, eram originalmente criaturas híbridas de pássaro e mulher, que atraíam marinheiros com seu canto. A vassal Mile Peixe se popularizou mais tarde, na Idade Média. Possivelmente influenciada por contos folclóricos celtas e germânicos, elas eram frequentemente retratadas com espelhos e pentes, símbolos de vaidade e sedução, reforçando a ideia de que a beleza externa podia esconder um perigo mortal. Uma curiosidade excêntrica é que, na Idade Média, a distinção entre sereias e outros monstros marinhos podia ser fluida, e elas eram, por vezes, categorizadas em bestiários como tipos de peixes monstruosos apesar de sua forma humana. Alguns relatos até as descreviam com escamas douradas ou cabelos esverdeados, para realçar seu aspecto sobrenatural e sua conexão com o reino aquático. Você consegue sentir a atração fatal, a melodia que te chama para as profundezas? Voca Esteló, sentindo a brisa salgada no rosto, e o eco de um canto sedutor ainda ressoa em seus ouvidos enquanto mergulhamos nas origens antigas, da Grécia à Idade Média. A sereia que conhecemos hoje é resultado de uma longa evolução mitológica, com raízes em civilizações muito mais antigas. Pense nas sirenes da mitologia grega que Homero descreve na Odisseia. Elas eram criaturas aterrorizantes, parte mulher e parte pássaro, que habitavam ilhas rochosas e atraíam marinheiros para a morte com seu canto irresistível. Ulisses, para resistir a elas, teve que ser amarrado ao mastro de seu navio, enquanto sua tripulação tapava os ouvidos com cera. Essa é a essência da sereia, uma força de tentação e perigo que se manifesta através da beleza e do som. Historiadores acreditam que esses mitos gregos, transmitidos por séculos, foram a semente para sereias que apareceriam mais tarde. Um fato histórico amplamente conhecido é que, com o tempo, a representação das sereias mudou de pássaro para peixe. Essa transição provavelmente ocorreu durante a Idade Média, influenciada por contos folclóricos de culturas nórdicas e celtas que já tinham suas próprias criaturas aquáticas, meio humanas como as selkies ou as merros. A imagem da sereia, como a conhecemos, uma bela mulher com cauda de peixe, solidificou-se nesse período, tornando-se uma figura icônica tanto na arte quanto na literatura. Uma curiosidade excêntrica é que alguns pensadores medievais tentaram racionalizar a existência das sereias, propondo que elas poderiam ser algum tipo de animal marinho raro ou uma aberração da natureza. Eles se baseavam em relatos de marinheiros que, exaustos e com a mente confusa, poderiam ter confundido mamíferos marinhos como peixes-boi ou dugongos com essas criaturas míticas. Imagine a cena. Um marinheiro delirante vê um peixe-boi e em sua mente ele se transforma em uma mulher com cauda, cantando uma canção de morte. A necessidade humana de explicar o inexplicável muitas vezes nos leva a conclusões fascinantes, não é? Você consegue sentir a mudança do vento, a transição de uma era para outra,
e como uma simples ideia pode evoluir e se transformar ao longo dos séculos. As origens antigas das sereias, da Grécia à Idade Média, mostram como os medos e as maravilhas do mar se manifestaram de formas distintas, mas com um tema comum: a atração fatal pelo desconhecido. Você está agora sob o feitiço, sentindo a irresistível atração. Enquanto exploramos o encanto mortal, o canto e a beleza das sereias medievais, elas não eram apenas criaturas marinhas, eram personificações da tentação, e sua principal arma era a sedução. Pense no marinheiro, meses longe de casa, navegando por águas desconhecidas. A fadiga e a solidão eram companheiras constantes. Então, em meio ao silêncio vasto do oceano, um canto começa a ressoar melodioso, etéreo, prometendo prazeres e esquecimento. Esse não era um canto qualquer. Era uma melodia mágica que penetrava a alma, hipnotizando os ouvintes e levando-os a desobedecer ordens, ignorar perigos e, em última instância, a própria perdição. O apelo não era apenas sexual. Era a promessa de alívio do sofrimento, de um paraíso aquático onde todas as preocupações cessariam. Um fato histórico amplamente conhecido é que os relatos medievais descreviam o canto das sereias como a causa de naufrágios. Marinheiros enfeitiçados jogavam-se ao mar para alcançar as criaturas, ou desviavam seus navios para rochas traiçoeiras e redemoinhos, onde eram despedaçados pelas ondas. A beleza física da sereia, menos muitas vezes descrita como cabelos dourados, pele pálida e olhos penetrantes, era tão importante quanto seu canto. Elas eram frequentemente retratadas com espelhos e pentes, símbolos de sua vaidade e do poder de sua sedução. Um lembrete visual de que a beleza externa podia esconder uma intenção fatal. Uma curiosidade excêntrica é que, para a igreja medieval, as sereias eram frequentemente usadas como alegorias para o pecado da luxúria e da tentação. Elas eram demônios em forma de mulher, enviadas para desviar os homens do caminho da retidão e da salvação. Sermões e textos religiosos as retratavam como armadilhas do diabo, alertando os fiéis sobre os perigos das paixões mundanas. É como se cada bela mulher que surgia no horizonte pudesse ser uma sereia disfarçada, testando a fé e a moral dos homens. Você consegue sentir a melodia te chamando, a promessa de um paraíso tentador que esconde um abismo. O encanto mortal das sereias medievais era uma metáfora poderosa para os perigos da tentação e a fragilidade, da vontade humana diante da beleza e do prazer. Elas eram um lembrete de que nem tudo que brilha é ouro, e nem todo canto doce é uma bênção. Você está sentindo o chamado hipnotizante da sereia. Mas agora vamos mudar de perspectiva e olhar para a contraparte menos cantada, porém igualmente perigosa. A contracapa, os tritões e a fúria marinha. Embora menos conhecidos por sua sedução, os tritões eram figuras imponentes e frequentemente associadas ao poder bruto e caótico do oceano. Pense nos tritões como os valentões do mar medieval. Enquanto as sereias usavam o encanto, os tritões usavam a força, frequentemente retratados com corpos musculosos, caudas de peixe, barbas longas e carregando tridentes ou conchas que podiam invocar tempestades. Eles eram os filhos de Poseidon ou Netuno, ou pelo menos parentes próximos. Sua presença era menos sobre atração e mais sobre o controle dos elementos. Um tritão enfurecido podia significar um vendaval súbito, ondas gigantes, ou até mesmo terremotos submarinos. Um fato histórico amplamente conhecido é que os tritões têm suas raízes na mitologia grega, com o próprio Tritão, filho de Poseidon, sendo a figura original. Ele era descrito como um ser com torso humano e cauda de peixe, que carregava uma concha que podia ser usada como trombeta para acalmar ou agitar as ondas. Na Idade Média, a figura do Tritão se popularizou, muitas vezes aparecendo em mapas e bestiários ao lado das sereias, mas com um papel distinto: o de guardiões ou manifestações da fúria elemental do mar. Uma curiosidade excêntrica é que, ao contrário das sereias que eram consistentemente retratadas como belas, os tritões podiam variar drasticamente em aparência. Alguns eram jovens e heróicos, outros eram velhos e barbados, quase grotescos, com rostos rudes e pele escamosa. Essa variação refletia a imprevisibilidade do mar. Ele poderia ser calmo e belo, ou selvagem e indomável. Eles eram, em essência, o yin e o yang do perigo aquático. Você consegue sentir o poder do oceano, a força das ondas e o eco de uma concha chamando a tempestade? Os tritões nos mapas medievais eram um lembrete visual de que o mar não era apenas um lugar de tentação, mas também de poder bruto e descontrolado. Uma força da natureza que podia ser tão devastadora quanto sedutora. Você está com os olhos semicerrados, a mente navegando nas águas do passado. E agora vamos ver como as sereias, com todo o seu encanto e perigo, ganharam seu lugar nos mapas. Sereias na cartografia medieval
símbolos de advertência. Elas não eram apenas lendas, eram ilustrações explícitas do que aguardava o marinheiro desavisado. Pense em um mapa medieval, uma obra de arte e um guia ao mesmo tempo. As vastas extensões de oceano, longe das costas conhecidas, era um lugar perfeito para a imaginação florescer. E entre monstros marinhos e navios em miniatura, as sereias eram figuras proeminentes. Elas eram frequentemente retratadas sentadas em rochas, penteando seus longos cabelos, ou segurando espelhos enquanto observavam os navios passarem. Mas não se engane, a beleza era uma armadilha. A sua presença no mapa era um alerta visual para os marinheiros, um lembrete constante dos perigos da sedução e da tentação em alto mar. Um fato histórico amplamente conhecido é que as sereias apareciam em diversas Mapai Mandei portulanos, especialmente a partir do século XIII. Sua inclusão não era apenas para preencher espaços vazios ou para decoração. Elas serviam como avisos explícitos sobre águas perigosas, recifes escondidos ou a própria natureza enganosa do oceano. Em uma época onde a maioria das pessoas era analfabeta, as imagens eram a linguagem mais eficaz para transmitir informações e alertas. Uma sereia no mapa dizia mais do que 1000 palavras sobre o perigo daquela área. Uma curiosidade excêntrica é que algumas sereias eram desenhadas com características menos humanas e mais animalescas, talvez para sublinhar sua natureza demoníaca, ou para distingui-las de mulheres mortais. Poderiam ter garras, dentes afiados ou uma expressão maliciosa, apesar da beleza superficial. Isso reforçava a ideia de que a aparência enganava e que o perigo podia vir em embalagem atraente. Era como um alerta de golpe visual da Idade Média. Você consegue sentir a gravidade desses desenhos que eram ao mesmo tempo belos e aterrorizantes? As sereias nos mapas medievais eram um testemunho da crença na sua existência e da necessidade de avisar os navegantes. Elas eram a personificação visual da armadilha, o chamado traiçoeiro que podia levar à perdição em meio às ondas. Você está com os olhos semicerrados, a mente embalada pelas lendas. E agora vamos entender o papel das sereias em um contexto mais profundo: moral e tentação. A alegoria religiosa. Na Idade Média, as sereias não eram apenas criaturas fantásticas. Elas eram ferramentas poderosas para ensinar lições sobre o pecado e a salvação. Pense na igreja como a principal instituição moral e educacional da época. Cada criatura, real ou imaginária, podia ser usada para ilustrar uma virtude ou um vício. As sereias, com sua beleza enganosa e seu canto sedutor, que levava à morte, eram uma alegoria perfeita para a luxúria e a tentação. Elas representavam os prazeres mundanos que desviavam os homens da retidão, conduzindo ao pecado e, em última instância, à condenação espiritual. A dualidade de sua forma, menos metade bela mulher, metade peixe frio e insensível, reforçava essa mensagem. A beleza exterior podia ocultar uma natureza pecaminosa e perigosa. Um fato histórico amplamente conhecido é que os sermões medievais frequentemente usavam exemplos de criaturas míticas para ilustrar perigos morais. As sereias eram particularmente eficazes porque seu método de sedução era tão vívido e fácil de visualizar. Elas eram comparadas a mulheres pecaminosas que atraíam homens para a perdição, ou aos próprios demônios que testavam a fé dos cristãos. Essa função alegórica era tão importante quanto sua suposta existência física. Uma curiosidade excêntrica é que, em algumas interpretações, a cauda de peixe da sereia simbolizava sua natureza fria e sem alma, um contraste com o corpo humano que representava o espírito e a razão. Isso reforçava a ideia de que ceder à tentação das sereias significava perder sua própria alma ou se tornar menos humano. Era como uma parábola visual. Ceda aos seus desejos mais baixos e você se tornará uma criatura insensível, arrastada para as profundezas. Você consegue sentir o peso da moralidade, a luta entre o desejo e a razão? As sereias, como alegorias religiosas, nos lembram que os mitos medievais eram mais do que contos de fadas. Eram guias morais, alertas vívidos sobre os perigos da alma, em um mundo onde a salvação era a busca mais importante. Você está agora navegando entre a lenda e a realidade, e é hora de explorar os avistamentos e explicações. Peixes-boi e ilusões. Porque, por mais fantásticas que as sereias fossem, a verdade é que muitos marinheiros medievais realmente acreditavam tê-las visto. Pense em um marinheiro exausto, solitário por meses no mar, sob o sol forte ou na escuridão da noite. A mente prega peças e a fadiga pode distorcer a percepção. É nesse cenário que um peixe-boi ou um dugongo, menos mamíferos marinhos grandes, com corpo fusiforme e nadadeiras peitorais que lembram braços, pode ser facilmente confundido com uma figura humana na água. De longe ou na penumbra, sua cauda pode parecer uma cauda de peixe, e a forma de seu corpo, com suas mamas,
pode assemelhar-se a um torso feminino. Essas confusões eram tão comuns que até mesmo grandes exploradores como Cristóvão Colombo relataram ter visto sereias, embora as tenha achado não tão bonitas como se dizia. Um fato histórico amplamente conhecido é que os avistamentos de peixes-boi e dugongos são a explicação mais aceita para muitos dos relatos de sereias ao longo da história. Esses animais, que podem emergir parcialmente da água para respirar ou para cuidar de seus filhotes, forneciam a base real para as lendas. A imaginação humana, alimentada por contos e superstições, preenchia os detalhes que transformavam um mamífero aquático em uma mulher sedutora com cauda de peixe. Uma curiosidade excêntrica é que, além dos mamíferos marinhos, outros fenômenos naturais também podem ter contribuído para os avistamentos. Ondas grandes que se quebram de forma incomum, troncos de árvores flutuantes com raízes que pareciam cabelos, ou até mesmo sons estranhos do mar que podiam ser interpretados como cantos, adicionavam ao mistério. A mente, buscando padrões e explicações, ligava esses eventos a um dos mitos mais persistentes do oceano. Você consegue sentir a névoa que embaça a fronteira entre o real e o imaginário, e como a percepção pode ser moldada pela expectativa. Os avistamentos de sereias, embora muitas vezes explicáveis pela ciência moderna, eram para os medievais uma prova irrefutável de sua existência. Um testemunho do poder da ilusão e da crença em um mundo onde o desconhecido era a norma. Você está com os olhos semicerrados, a mente navegando nas águas da lenda. E agora vamos ver como as histórias de sereias e tritões, apesar dos séculos, conseguiram perdurar e se espalhar. Cultura popular e folclore. A lenda se espalha. Essas criaturas não ficaram confinadas aos mapas antigos. Elas se tornaram parte do tecido de contos e mitos transmitidos de geração em geração. Pense nos contadores de histórias medievais, nos menestréis e nos velhos lobos do mar que, nas tavernas portuárias ou nas festas da aldeia, teciam narrativas sobre encontros misteriosos em alto mar. As sereias, com sua combinação de beleza e perigo, eram personagens perfeitos para essas histórias, capazes de prender a atenção e evocar tanto fascínio quanto temor. Cada naufrágio inexplicável, cada marinheiro que nunca retornava, podia ser atribuído ao seu canto fatal, perpetuando a lenda de boca em boca. Um fato histórico amplamente conhecido é que os contos folclóricos sobre sereias e tritões se diversificaram consideravelmente por toda a Europa, adaptando-se às nuances culturais de cada região. Na Irlanda, por exemplo, existiam as merros, que podiam ser tanto amigáveis quanto perigosas, e na Escócia, as selkis, que se transformavam de focas em humanos. Essas variações demonstram a flexibilidade e a capacidade de adaptação da lenda, permitindo que ela se mantivesse relevante em diferentes contextos. Uma curiosidade excêntrica é que ao longo do tempo as sereias não eram apenas figuras de advertência. Em alguns contos folclóricos elas podiam conceder desejos, oferecer ajuda ou até mesmo se apaixonar por humanos, resultando em casamentos interespécies com finais trágicos ou felizes. Essa complexidade adicionava uma camada de profundidade às criaturas, tornando-as mais do que simples vilãs e permitindo uma gama maior de narrativas, o que por sua vez ajudava a manter a lenda viva e interessante para novas gerações. Você consegue sentir o calor de uma fogueira e ouvir o sussurro de vozes contando uma história antiga que te prende do começo ao fim? A cultura popular e o folclore foram os verdadeiros navios que transportaram as lendas de sereias e tritões através do tempo, garantindo que essas figuras míticas continuassem a nadar em nossa imaginação, muito depois de terem desaparecido dos mapas. Você está flutuando nas águas da imaginação, onde o perigo espreita, mas nem tudo é sombra. É hora de desvendar a face mais suave dessas criaturas, explorando as sereias benignas, uma perspectiva diferente. Porque apesar da fama de sedutoras assassinas, em algumas culturas, as sereias podiam ser mensageiras de sorte ou até amantes leais. Pense nos contos que surgem em comunidades costeiras, onde a relação com o mar era de dependência mútua. Em vez de monstros, as sereias poderiam ser vistas como guardiãs do oceano, avisando pescadores sobre tempestades iminentes ou guiando navios perdidos para a segurança. Em certas lendas escocesas e irlandesas, como as das selkis, que podiam trocar sua pele de foca por uma forma humana, as criaturas marinhas não eram inerentemente malignas. Elas podiam se apaixonar por humanos, casar e ter filhos, embora a nostalgia pelo mar geralmente as fizesse retornar às ondas. Um fato histórico amplamente conhecido é que, embora a igreja medieval tendesse a demonizar as sereias como símbolos de tentação, o folclore popular mantinha uma visão mais matizada. Em algumas baladas e canções folclóricas, as sereias aparecem como figuras que oferecem presentes, curam doenças ou até mesmo resgatam marinheiros do afogamento. Essas narrativas refletem uma faceta da crença onde a natureza não era apenas ameaçadora,
mas também podia ser generosa e protetora, especialmente para aqueles que a respeitavam. Uma curiosidade excêntrica é que, em certos contos, sereias e tritões eram considerados profetas do mar, capazes de prever o futuro das marés, a localização de cardumes de peixes ou a vinda de terremotos. Seu conhecimento profundo do oceano as tornava figuras de sabedoria, e não apenas de perigo. Era como ter um aplicativo de previsão do tempo que também podia te contar sobre o ouro afundado, tudo vindo de uma criatura com cauda de peixe. Você consegue sentir a brisa suave do oceano? A promessa de ajuda em vez de perdição? As sereias benignas nos lembram que a complexidade dos mitos reflete a complexidade da própria natureza humana e de nossa relação com o mundo. Nem tudo que vem do desconhecido é uma ameaça. Às vezes há um vislumbre de esperança e bondade mesmo nas profundezas mais misteriosas. Você está agora submerso na sua imaginação, onde o mito e a história se entrelaçam. E vamos explorar um dos legados mais fascinantes das sereias e tritões: o legado de Atlântida. Sereias e cidades submersas. A ideia de criaturas meio humanas nas profundezas muitas vezes se conecta a visões de reinos perdidos sob as ondas. Pense na lenda de Atlântida, a cidade avançada que, segundo Platão, afundou no oceano. Para a mente medieval e mesmo para a imaginação moderna, a ideia de cidades submersas governadas ou habitadas por seres aquáticos é incrivelmente sedutora. Sereias e tritões, com sua capacidade de viver no fundo do mar, são os habitantes perfeitos para esses reinos míticos. Eles se tornam os guardiões de uma civilização perdida, de conhecimentos antigos e de tecnologias que o mundo da superfície esqueceu. Essa conexão não só amplifica o mistério das profundezas, mas também dá uma casa e um propósito mais grandioso às sereias, além de apenas atrair marinheiros. Um fato histórico amplamente conhecido é que a lenda de Atlântida e outras cidades submersas persistiram por séculos, alimentando a curiosidade sobre o que poderia existir sob as ondas. A presença de sereias e tritões nesses contos era natural, pois quem melhor para governar ou habitar esses reinos, senão aqueles que podiam respirar e prosperar no fundo do mar? Eles se tornavam o elo entre o mundo humano e um reino aquático oculto e muitas vezes inacessível. Uma curiosidade excêntrica é que em algumas dessas lendas, as sereias não eram apenas moradoras, mas também as últimas remanescentes de civilizações afundadas, carregando consigo a sabedoria e os segredos de um passado grandioso. Elas podiam ser benevolentes, tentando avisar os humanos sobre desastres iminentes, ou ressented, esquadrando rancor contra o mundo da superfície que havia esquecido seu lar. Essa dualidade adiciona uma riqueza narrativa, tornando as figuras complexas em vez de simples monstros. Você consegue imaginar palácios de coral e cidades iluminadas por algas bioluminescentes, habitadas por seres com caudas de peixe? O legado de Atlântida e a conexão com sereias e tritões nos lembram da nossa eterna fascinação por mundos perdidos e pelo que o oceano ainda esconde. É um convite para sonhar com o que poderia estar lá, logo abaixo da superfície, aguardando para ser redescoberto. Você está agora imerso nas profundezas da inspiração, e é hora de apreciar a arte da sereia, ilustrações e esculturas. Essas criaturas não viveram apenas em contos. Elas ganharam vida nas mãos de artistas, moldando a percepção visual que temos delas até hoje. Pense nos artistas medievais. Eles eram os fotógrafos da sua época e capturavam a imaginação popular em pergaminhos, relevos em catedrais e tapeçarias. As sereias eram um tema recorrente, frequentemente retratadas com detalhes impressionantes. Em manuscritos iluminados, elas podiam ter cabelos longos e esvoaçantes, caudas de peixe adornadas com escamas coloridas e expressões que variavam do sedutor ao melancólico. Pequenos detalhes dourados eram frequentemente usados para realçar a beleza de suas escamas ou joias, um toque de luxo que as tornava ainda mais cativantes. Um fato histórico amplamente conhecido é que a representação visual das sereias evoluiu ao longo dos séculos. No início da Idade Média, algumas ilustrações ainda mostravam a forma meio pássaro, enquanto a transição para a forma meio peixe se consolidou no final do período. Essa mudança refletia não só a influência de diferentes folclores, mas também a crescente familiaridade com criaturas marinhas reais. Em esculturas de igrejas, por exemplo, as sereias apareciam em capitéis e gárgulas, muitas vezes com um caráter mais grotesco ou advertência explícita contra o pecado, servindo como lembretes visuais dos perigos da luxúria. Uma curiosidade excêntrica é que alguns artistas medievais experimentavam com a forma e os acessórios das sereias. Você pode encontrar sereias com duas caudas, entrelaçadas de forma simétrica, ou sereias tocando instrumentos musicais, como harpas ou flautas, para enfatizar o poder de seu canto. Essa liberdade criativa permitiu uma rica diversidade nas representações, garantindo que cada sereia tivesse sua própria personalidade, seja ela encantadora,
ou ameaçadora. Você consegue sentir o toque do pincel no pergaminho, a argila sendo moldada nas mãos do escultor, dando vida a essas figuras lendárias? A arte da sereia é um testemunho de como a criatividade humana se funde com um mito para criar imagens duradouras que continuam a nos fascinar, muito depois de sua era de advertência ter passado. Você está agora despertando para o mundo moderno, mas o encanto das sereias e tritões ainda persiste, demonstrando o chamado moderno das telas ao subconsciente. Essas criaturas lendárias continuam a nadar em nossa imaginação coletiva, muito além das águas medievais. Pense em quantos filmes, séries de televisão, livros, videogames e até produtos infantis as sereias e os tritões estrelam hoje. Desde a adorável Pequena Sereia da Disney até as sereias sombrias e perigosas de Piratas do Caribe. Elas continuam a ser figuras versáteis que podem ser tanto heroínas românticas quanto vilãs aterrorizantes. A sua adaptabilidade a diferentes gêneros e narrativas prova o poder duradouro do seu arquétipo. É como se elas tivessem um contrato vitalício com a indústria do entretenimento, não é? Um fato histórico amplamente conhecido é que a figura da sereia passou por uma suavização considerável na era moderna, especialmente a partir do século XIX com contos como o de Hans Christian Andersen. O perigo e a moralidade que a cercavam na Idade Média foram muitas vezes substituídos por um fascínio romântico e uma busca por aceitação no mundo humano. Isso reflete uma mudança na nossa própria percepção do desconhecido, de algo a ser temido para algo a ser explorado e talvez compreendido. Uma curiosidade excêntrica é que o fascínio pelas sereias e tritões se estende ao subconsciente coletivo. Sonhos com essas criaturas, seu simbolismo em terapias e a própria ideia de mundos ocultos sob o mar ainda ressoam profundamente em nossa psique. Eles representam a conexão com as emoções, o inconsciente e o lado misterioso da natureza que nos habita e nos rodeia. Você consegue sentir o eco da lenda vibrando em sua própria mente, mesmo agora? O chamado moderno das sereias e tritões é um testemunho de que, apesar de toda a nossa ciência e tecnologia, ainda há um espaço em nossos corações para o encanto e o mistério do que espreita nas profundezas, seja nas águas azuis do oceano ou nas águas turvas da nossa própria imaginação. E assim, nossa jornada pelas águas do encanto e do perigo das sereias e tritões chega ao fim. As ondas imaginárias se acalmam e você pode se soltar completamente, sabendo que as histórias dessas criaturas, embora antigas, ainda têm um lugar vibrante em nosso mundo. Que sua noite seja preenchida com sonhos de mares calmos e lendas que continuam a nos fascinar.